O nosso princípio número 2, ele traz uma frase que resume muito bem, muito daquilo que a gente já vem falando, que você já deve ter percebido que é uma das características da nossa metodologia de trabalho e que consolida um pouco mais esse pensamento focado em aprendizado prático, esse pensamento focado em resultados práticos, focado em obter o feedback da ferramenta, em obter o feedback do mercado e tomar decisões a partir disso, e não com relação a qualquer aprendizado teórico, qualquer coisa que a gente tenha lido em algum lugar. A gente sempre vai priorizar o aprendizado prático, a gente sempre vai priorizar o feedback do mercado. Isso é influenciado também pelo princípio número 1, que é o princípio da velocidade de execução. A gente prioriza colocar as coisas no jogo rápido, colocar os anúncios em campo rápido, colocar o produto desse cliente para ser visto por mais pessoas rápido, do que fazer planejamentos muito longos. Aqui a gente tem uma outra visão que fundamenta ainda mais essa nossa filosofia de trabalho, só que dessa vez falando que o plano ele existe para ser quebrado. O plano ele não é uma coisa estática, o plano ele não é para ser cravado numa pedra, ele não é para ser uma coisa para ser seguida sempre à risca, simplesmente porque ele foi planejado em algum momento anterior do projeto. Ele existe, planejar é útil, esse princípio completo a gente escreveu ele como: planejar é útil, seguir o plano cegamente é burrice. O plano ele existe para ser quebrado. Então, o objetivo desse princípio é exatamente deixar claro para você que por mais que o planejamento ele seja importante, ele tenha o seu valor, é importante que a gente faça um planejamento antes, é importante que a gente desenhe previamente quais vão ser as estratégias a serem utilizadas, é importante que você tenha consciência de que não é porque nós fizemos esse planejamento que ele não pode mudar no meio do jogo, que ele não pode mudar no meio do primeiro mês do cliente, por exemplo, que ele não pode mudar no meio das campanhas. O que vai ditar as regras do andamento desse projeto, o que vai ditar as regras de como a gente vai conduzir todo esse trabalho é exatamente o feedback do mercado. Por isso a gente precisa de velocidade de execução, por isso a gente precisa colocar as coisas no ar rápido e por isso a gente precisa ter consciência de que, no fim das contas, o plano ele existe para ser quebrado. Porque a gente planeja para que a gente tenha noção daquilo que a gente vai executar nos próximos dias, executar nas próximas semanas, mas ao mesmo tempo a gente planeja sabendo que essa execução ela pode mudar muito de acordo com o feedback que a gente vai receber no mercado. Não há um aprendizado necessariamente prático com relação a esses princípios. É importante que você entenda isso também. Esses princípios eles não são para que você tenha necessariamente um aprendizado prático com relação a eles, para que você tenha necessariamente uma atitude prática a ser realizada através deles. Como você aprendeu na aula introdutória esses princípios, o objetivo deles não é te trazer necessariamente uma atitude prática relacionada àquilo que você vai executar de acordo com o que ele diz. Mas eles são literalmente aquilo que a gente está falando o tempo todo aqui. Eles são a nossa filosofia de trabalho, eles são os valores que norteiam as nossas decisões. Então, quando a gente fala sobre velocidade de execução, quando a gente fala que um plano ele existe para ser quebrado, quando a gente fala sobre esse tipo de aspecto, a gente está falando de valores que vão fazer parte de todo o nosso mecanismo de execução, que vão fazer parte de toda a execução do nosso trabalho. Não é que você vai quebrar o plano com o seu cliente porque você vai falhar com ele, porque você vai deixar de ser comprometido com alguma coisa. Então, o que a gente quer dizer com esse princípio número 2? Qual é o pensamento, qual é o racional que a gente quer que você tenha com esse princípio número 2? Como que a gente quer que ele influencie as suas decisões? Você precisa ser um profissional preparado para reagir com velocidade àquilo que o mercado te entregar. E você não pode ser um profissional que vai ficar apegado àquilo que você planejou lá no início do projeto só porque você acha que aquilo vai funcionar ou porque você quer dar mais tempo para aquela estratégia. Existe o tempo certo para validar se uma estratégia funciona ou não. Nas aulas práticas você vai entender isso quando a gente estiver falando sobre relevância estatística. Mas o que é importante você já internalizar sobre esse princípio aqui é que qualquer plano, por melhor planejado que ele seja, ele não pode ser superior ao feedback real do mercado. Não importa o quão bem você planejou a campanha do cliente, não importa o quão bem você fez a concepção de toda a ideia dessa campanha, de toda a linha argumentativa, dos criativos, a segmentação dos públicos, todas as partes técnicas, não importa o quão bem você planejou tudo isso. Nada disso pode influenciar mais na sua decisão do que o próprio feedback real do mercado. Então não importa o quão bem foi planejado, se o mercado não está comprando, se as pessoas não estão aderindo, a gente precisa identificar esse problema. E na hora de identificar esse problema, provavelmente o plano ele vai ter que ser mudado. O plano ele vai ter que ser quebrado. O plano ele existe para isso. Ele existe para que a gente tenha algo para colocar no mercado que seja minimamente planejado. Esse minimamente é naquele prazo que você aprendeu nas aulas anteriores, onde a gente fala sobre a visão macro do projeto,
um prazo de 5 dias para colocar os primeiros materiais do cliente para rodar, para que a gente tenha tempo suficiente para testar o maior número possível de criativos, para que a gente siga à risca o princípio da velocidade de execução. E o planejamento ele só precisa ser suficiente para isso, para que a gente tenha esses criativos suficientes, para que a gente consiga ter variação do formato da oferta do cliente, para que a gente consiga validar essa tese. E sempre seguindo essa premissa, sempre de olho nesse princípio. Não se apegue ao planejamento que você fez. O feedback real do mercado, os resultados reais que vieram através das campanhas, ele sempre tem que ser prioridade sobre qualquer coisa que a gente planejou anteriormente. Então, se precisar, o plano tem que mudar. Se precisar, o plano tem que ser alterado. Via de regra, ele quase sempre vai ser alterado. Porque o planejamento inicial tem como foco única e exclusivamente encontrar ali os criativos vencedores desse cliente e tentar traçar um planejamento de escala para ele através disso.